Em algumas regiões do Brasil, o crime organizado não disputa apenas território, ele disputa também influência política. E é aí que a eleição passa a ser vista como um negócio. No terceiro episódio da série especial O Valor do Voto, você vai ver que autoridades já investigam facções e milícias que usam dinheiro do crime para financiar campanhas já tem um tempo. E tem ainda um caso que chocou até mesmo os investigadores, que já viram de tudo. Compra de voto. Sabe com o quê? Com droga. O flagrante num bar movimentado. Até foi vendo as imagens dele entregando dinheiro, R$800 em dinheiro. Foi isso que aconteceu. Uma proposta num ambiente reservado. Se você não quiser emprego, vamos ajudar você pelo menos R$1.000. Em ano de eleição, relatos sobre compra de votos se multiplicam pelo Brasil. E as investigações mostram que cada vez mais um fenômeno inflama esse problema. Crime organizado, esse fenômeno que já acontecia, mas agora está saltando aos olhos, ele afeta não só a corrupção, para fins de corrupção eleitoral, a compra de votos em si, mas na escolha de candidatos, na possibilidade das pessoas exercerem o seu direito de votar efetivamente de maneira livre. E aí vem os grupos, os grupos mais fortes, PCC, Comando Vermelho, quanto as milícias. De alguma forma, eles financiam determinados candidatos. Esse dinheiro é ilegal, ele vem de práticas de roubo, de venda de drogas, de tráfico, então ele não é um dinheiro fácil de rastrear. Em territórios controlados pelo crime organizado, eleitor que vende um voto também vira refém. Na verdade, tem que ter medo mesmo. Se eu pagar, tem que ter medo. Se não fizer o combinado, aí sim é para ter medo. Na verdade, tem que ter medo mesmo. Se eu pagar, tem que ter medo. O tom de ameaça do policial militar Michel Maia, do Rio de Janeiro. Um agente do Estado acusado de trabalhar para o poder paralelo durante as eleições. O candidato dele, Dinho Resenha, é suspeito de ligação com a milícia, em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. Tem uns que eu pago 50, outros eu pago 75 e outros 100, entendeu? Tá indo rápido, maluco. É mais rápido que ir no shopping, cara. A gargalhada foi substituída pela tensão no dia do julgamento. O PM Michel Maia, de camiseta preta, e o candidato Dinho Resenha, de azul, foram condenados por corrupção eleitoral. Primeiramente, não repassa meus áudios. Segundo, eu vou precisar do título, sim, pra gente somar, entendeu? Pra gente ter uma estimativa de quantidade de votos que a gente tem. O sistema é totalmente seguro, o voto ele é inviolável. É impossível você votar no lugar de alguém, como é impossível também você saber quem votou, já que o voto é secreto. E nem os funcionários da Justiça Eleitoral conseguem descobrir em quem a pessoa votou? Não conseguem. Nas últimas eleições, em 2024, a Justiça Eleitoral trocou o endereço de 53 locais de votação no estado do Rio de Janeiro, para proteger os eleitores de ameaças e coações. Vou lá pegar um, né? Pra Cristo. Pra aprender a parar de falar. Vou matar não, vou dar só uma escovada, um tapa na cara, pra aprender. Agora, em 2026, o TRE já identificou pelo menos 20 zonas eleitorais que também vão mudar de lugar para evitar a influência do crime organizado. Nós montamos aqui, isso foi inédito, uma força-tarefa. Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal. Eles podem trocar informações para saber qual o candidato que está sendo patrocinado pelo crime organizado. O problema não é exclusivo dos grandes centros urbanos. No interior do Paraná, região da fronteira com o Paraguai, a infiltração do crime na política também preocupa as autoridades. Nós já notamos iniciativas do crime organizado de financiar campanhas e justamente fazer infiltração de seus agentes no Estado, seja em cargos políticos, seja em cargos de concurso público, carreiras públicas, né? E nós estamos construindo uma estratégia para poder combater em diversas frentes, não só na compra de votos em si, no rastreamento desse dinheiro de alguma forma, mas também no acompanhamento e fiscalização de candidaturas envolvidas com o crime organizado. Essas são frentes de muita preocupação e que são prioritárias atualmente na atuação do Ministério Público Eleitoral. Quando a compra de votos acontece de forma mais discreta, a investigação esbarra em outros obstáculos. Esses crimes, eles são fechados. Então, raramente nós vamos ter uma testemunha. Eu vou dar uma parte de dinheiro agora, certo? E quem vai me dar garantia depois que vocês ganham, vocês vão me dar outra? Aqui nos 200, essa loteria exclusiva, porque muita pessoa não vê. Na maioria dos casos, existe essa negociação entre duas pessoas que não é registrada em lugar nenhum. A dificuldade nossa é justamente a obtenção dessa prova material de que isso existiu. Investigar isso é muito complicado, porque você imagina como é que essas pessoas vão eventualmente testemunhar com segurança, porque elas vão ter risco, vão ter receio. Ali é um círculo muito próximo, quase que familiar.
em determinadas localidades. A gente sempre pensa muito em eleições lembrando dos grandes centros, mas o nosso país tem mais de 5 mil municípios, você imagina? Se em alguns casos a obtenção de provas é um desafio, em outros o rastro do crime fica escancarado. Viajamos para o sul do Brasil para contar uma história que surpreendeu até mesmo o delegado. Foi a primeira vez que nós nos deparamos com uma situação assim. Aqui em Timbé do Sul, em Santa Catarina, a polícia mirou no que viu. Um suspeito de tráfico foi abordado e trazido aqui para a delegacia. E aí a polícia acertou no que não viu. O celular apreendido revelou um esquema ainda maior: a conexão criminosa com um candidato a vereador. A gente descobriu que não se tratava mais apenas só de um tráfico de drogas comum, né? Mas sim também de crime eleitoral de compra de voto. É uma situação inusitada, né? Porque foi a primeira vez em 15 anos como delegado de polícia que nós conseguimos verificar uma compra de voto com cocaína, né? Com droga. O relatório da investigação detalhou as mensagens encontradas no celular do traficante Claudiomir da Silva. O acerto com alguns moradores de Timbé do Sul era direto ao ponto. Nessa conversa, Claudiomir escreveu: manda foto do título de eleitor. Consegui um candidato que dá 50 por voto. Daí entrego 50 na minha moeda. Moeda branca. Um outro eleitor confirmou em depoimento que moeda era essa. Ele contou à polícia que mandou a foto do título e que recebeu de Claudiomir, na mercadoria, o equivalente a R$50. Questionado sobre a expressão mercadoria, admitiu que era cocaína. Ao confessar o crime de corrupção eleitoral, o eleitor fez um acordo com a justiça e pagou um salário mínimo de multa. Por telefone, não quis dar detalhes sobre o caso. O senhor prestou depoimento sobre esse caso, não foi? Sim. O senhor aceitou droga em troca do voto, foi isso? Desligou. As mensagens também indicaram a identidade do político que seria beneficiado pelo esquema. Sadi Vieira, candidato a vereador, que se dizia preparado para representar a população. E o senhor teve quantos votos? 265 votos. E aí o senhor foi condenado recentemente por compra de voto? Isso. O senhor sabia que ele estava oferecendo dinheiro e cocaína em troca do voto no senhor? Não, não sabia. A polícia afirma que ele sabia, e uma das provas é a troca de mensagens entre o traficante e o candidato antes das eleições. Conversei aí e tenho confirmado 8 para nós. Falei em 50 cada um. Eu queria só o voto dele, só. Eu nem sabia que ele estava fazendo esse tipo de coisa. Ele falou para o senhor nas mensagens? Não. Não chegou a falar. Tanto antes como depois da eleição. Tem mensagem a respeito da compra de votos. Não estou sabendo. Cada voto conta muito, porque o município tem poucos eleitores. Então, um voto pesa muito na eleição. 5, 6 votos pode decidir uma eleição a candidato a vereador no município, como, por exemplo, Timbé do Sul. Sadi Vieira conquistou a vaga de vereador e chegou a presidir a Câmara Municipal. Só em dezembro de 2024, último mês do mandato, saiu a sentença. Condenado a pagamento de multa e prestação de serviços comunitários. Ele sempre negou as acusações. O que o senhor acha da compra de votos? Não devia desistir. Não devia desistir. A nossa equipe de reportagem localizou um dos eleitores condenados por vender o voto em Timbé do Sul. Foi oferecido, eu precisava de dinheiro, eu peguei, né? O senhor não sabia que era crime? Saber, eu sabia, né? Mas todo mundo compra. Tem um monte de gente que faz isso. E aí o pagamento é dinheiro vivo? Isso. É como lançar um objeto para cima e cair na própria cabeça. Porque essa corrupção eleitoral praticada pelo eleitor, ela vai se reverter negativamente nos serviços públicos, né? Esse mesmo eleitor vai procurar ali a justiça, porque não tem remédio no posto de saúde, porque não tem professor na escola, porque a merenda está ruim. O senhor recebeu antes ou depois da eleição? Antes. Qual foi o valor? Foi 50. Arrependimento até hoje é grande. Esse eleitor, ele precisa ser conscientizado, e eu acho que, inclusive, a Justiça Eleitoral tem um papel fundamental, e vocês também da imprensa têm um papel fundamental na educação desse eleitor. O voto ele tem um valor importante para transformar uma realidade. É claro que essa transformação ela é limitada, mas se você pode escolher um candidato que tenha compromisso, né, com a coisa pública, né, com políticas públicas, é um processo de transformação. Quem aceitou a troca agora convive com as consequências. Eu peguei e me incomodei, estou me incomodando ainda por causa disso. Fica o aprendizado, o que o senhor leva daqui para frente? Que não vale a pena, né? Só para se incomodar e ficar com o nome sujo. Bom, a defesa do policial militar Michel Maia ressaltou que aguarda o julgamento de um recurso e que, por isso, a condenação por corrupção eleitoral ainda não é definitiva. A defesa do então candidato Dinho Rezenha diz que as acusações não são verídicas e que não há provas suficientes. Ele também destacou que o processo ainda está em andamento e que, após o esgotamento de todos os recursos cabíveis, a inocência será comprovada. Em algumas regiões do Brasil, o crime organizado não disputa apenas território, ele disputa também influência política. E é aí que a eleição
passa a ser vista como um negócio. No terceiro episódio da série especial O Valor do Voto, você vai ver que autoridades já investigam facções e milícias que usam dinheiro do crime para financiar campanhas já tem um tempo. E tem ainda um caso que chocou até mesmo os investigadores, que já viram de tudo. Compra de voto. Sabe com o quê? Com droga. O flagrante num bar movimentado. Até pra ver nas imagens dele entregando dinheiro, R$100 em dinheiro. Foi isso que aconteceu. Uma proposta num ambiente reservado. Se você não quiser o emprego, vamos dar você pelo menos R$1.000. Em ano de eleição, relatos sobre compra de votos se multiplicam pelo Brasil. E as investigações mostram que cada vez mais um fenômeno inflama esse problema. Crime organizado, esse fenômeno que já acontecia, mas agora está saltando aos olhos, ele afeta não só a corrupção, para fins de corrupção entre a compra de votos em si, mas na escolha de candidatos, na possibilidade das pessoas exercerem o seu direito de votar efetivamente de maneira livre. E aí vem os grupos, os grupos mais fortes, PCC, Comando Vermelho, quanto as milícias. De alguma forma, eles financiam determinados candidatos. Esse dinheiro é ilegal, ele vem de práticas de roubo, de venda de drogas, de tráfico, então ele não é um dinheiro fácil de rastrear. Em territórios controlados pelo crime organizado, eleitor que vende o voto também vira refém. Na verdade, tem que ter medo mesmo. Se eu pagar, tem que ter medo. Se não fizer o combinado, aí sim é pra ter medo. Na verdade, tem que ter medo mesmo. Se eu pagar, tem que ter medo. O tom de ameaça do policial militar Michel Maia, do Rio de Janeiro. Um agente do Estado acusado de trabalhar para o poder paralelo durante as eleições. O candidato dele, Dinho Resenha, é suspeito de ligação com a milícia, em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. Tem uns que eu pago 50, outros eu pago 75 e outros 100, entendeu? Tá indo rápido, maluco. É mais rápido que ir no shopping, cara. A gargalhada foi substituída pela tensão no dia do julgamento. O PM Michel Maia, de camiseta preta, e o candidato Dinho Resenha, de azul, foram condenados por corrupção eleitoral. Primeiramente, não repassa meus